Oi, gente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos, tá bom? A nossa casa, obrigado. Nessa reunião nós temos aí uma preleção evangélica, que hoje quem vai conduzir é o Leandro, né? Após a preleção evangélica, nós temos as nossas atividades de passe, que a minha direita, a sua esquerda, é tratamento físico e espiritual, e aqui é tratamento espiritual. E depois, após a palestra, aí nós temos a área de convivência, onde a gente atualiza as relações, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Como sempre, a gente inicia as nossas atividades dando alguns recados, né? Então a gente lembra que as inscrições estão abertas para o curso de Educação Mediúnica, né? Das 20 às 21 horas. O primeiro ano ele é totalmente à distância, online. Então seria interessante a gente poder divulgar, né, para as pessoas que tiverem interesse, que quiserem, puderem participar, porque é muito interessante, tá bom? É um curso para a vida. O segundo, terceiro e quarto anos ele forma híbrida, né? É presencial a cada 15 dias. Nós temos também às segundas-feiras a leitura comentada do livro Nosso Lar, que também é online pelo Google Meet, das 20 às 21 horas, e está em andamento o capítulo 18, né? E maiores informações, seria interessante a gente procurar a secretaria e buscar mais detalhes. A gente sempre pede também para as pessoas desligarem o celular ou colocar no modo silencioso para não atrapalhar a palestra, né? Manter silêncio antes, durante e principalmente depois, onde começam as atividades do passe, né? A gente sempre lembra também que o objetivo principal da nossa casa é os ensinamentos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo, né? Ele é que é o Senhor da nossa vida, Ele é que cura, Ele que traz a nossa salvação, né? Então a gente sempre pede para que as pessoas, apesar de a gente estar transmitindo, né, pelas redes sociais, isso possibilita as pessoas que não podem estar presentes, né, elas acompanharem. Então, se elas tiverem a frequência, elas recebem o benefício. Mas é sempre bom vir da casa espírita, pelas razões que eu disse no princípio, né? Onde a gente interage com as pessoas, onde a gente atualiza as relações, faz novas amizades, né? Troca conhecimentos, então é sempre muito bom. Beleza? A prática do Evangelho no Lar, ela também é fundamental, porque aqui a gente recebe o medicamento, trazido, ministrado pelos ouvidos, que é o nosso palestrante Leandro que vai trazer da noite. A espiritualidade cuida de nós no passe. Então a gente sustenta esses benefícios. A prática do Evangelho no Lar faz com que a gente prolongue esses benefícios e a gente compartilhe esses benefícios também com as pessoas do nosso universo pessoal. Então é sempre muito interessante, né? Dito tudo isso, a gente sempre inicia as nossas atividades com uma psicografia trazida, recebida aqui na casa. E eu vou ler uma e peço a atenção de todos. O título é Vencido, né? Eu desejo fazer um pedido. Pare com essa tolice de pedirem a paz. Não imagina como é difícil viver em clima de guerra. Fácil dizer quando se vive em calmaria. Por isso entendo essas guerras lá fora, onde homens se matam. Dá vontade de acabar com quem pensa, age contrário às nossas convicções. Um livro se ilumina à nossa frente. O Evangelho, segundo as palavras e atos de Jesus Cristo. Dizem que nele há relatos sobre inúmeras tentativas em que a coletividade tentou aniquilar o amor de Jesus. E não há um só ser humano que tenha conseguido. Continuam dizendo que há um motivo inabalável para o fato. Jesus é o próprio amor, é o amor e o próprio Deus. A providência divina entregou o amor na forma deste homem chamado Jesus, mas que ele não era igual a nós em sua natureza evolutiva, porque ele já é divino e nós ainda temos a natureza humana. Contam que Jesus já caminhou em sua evolução espiritual exatamente como nós, seus irmãos,
conquistando sua alta hierarquia por seu mérito e conquista pessoal, no exercício do amor. E não é em vão que ele veio até aqui, entre nós, cumprir a sua espinhosa missão entre os homens maus e ignorantes. Por isso não adianta ser contra o bem e lutar contra o amor. É necessário trocar sempre um mal por um bem. Acrescentam que a tarefa não é fácil, mas que o progresso é infalível, chega para cada um de nós. Não creiam nos maus, me dizem, creiam nos bons que desejam o nosso bem. E, para isso, creia e siga Jesus. Ninguém que não o siga terá razão em argumentos e ações. E complementam que já temos a inteligência para entendermos e a boa vontade para aceitarmos. O bem sempre vence porque a luz sempre apaga a sombra. Vencido nos argumentos, retiro-me em reflexão. Sou imobilizado por forças desconhecidas e não consigo mais ser o que eu era minutos atrás. Essa mensagem foi recebida pela Ilane, uma grande companheira da nossa casa, no dia 31 de 10 do ano passado. Agora eu vou pedir para que vocês, por favor, me acompanhem numa rápida oração. Mentalizemos a figura de nosso Senhor Jesus. Por favor. Meu Redentor, eu e meus irmãos mentalizamos a Tua imagem perante a nossa mente, agradecidos pela misericórdia divina desse encontro, que nos permite aprender para melhor servi-lo. Abençoe, Senhor, esse nosso encontro, nos abrace com a Sua paz, nos fortaleça com o Seu amor, e que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nosso querido Leandro. Amém. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema interessante. E só um segundinho. Estou falando aqui. A gente vai falar de um tema interessante hoje, né? E para refletir um pouco sobre esse tema, eu trouxe a letra de uma música muito bonita, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Estava conversando com a minha irmã esses dias e lembrei da letra dessa música, aí eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. O nome da música é Onde Deus Possa Me Ouvir, tá? É do Vanderly. E ela fala assim, ó: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada e não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem e se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. A minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo para beber, me deixe aqui, pode sair, né? Então, o que essa pessoa está falando? Está pedindo um socorro, né? Está falando que a vida anda louca e as pessoas andam tristes, não é? O que ele fala assim, eu quero algo para beber? Normalmente, na nossa dor, no nosso desencontro, e como ele fala aqui, ó, a minha dor eu não consigo compreender, né? Como a gente não compreende nossa dor, o que a gente faz? Vai afogar as mágoas nos vícios, não é? E aí pode ser vários. Alguns de nós
desconta na comida, alguns nos jogos, né? Outros no sexo, outros nas drogas e outros nas bebidas, sempre procurando fora de nós alguma coisa que vai preencher o vazio que a gente tem no espírito, que vai fazer parar essa dor que tem dentro de nós às vezes e que a gente não consegue compreender, né? Por que as pessoas se empurram para o abismo, né? Por que a gente se empurra para o abismo? Nos debatemos e combatemos sem saber. A raiz de todos os nossos males, o Espiritismo já explica: egoísmo, orgulho e vaidade. A gente está sempre competindo com alguém, não é? Eu estava vendo uma entrevista do Leandro Carnal, assim, pouquíssimas pessoas podem ter uma Ferrari. Pouquíssimas pessoas têm uma Ferrari porque ela é linda, maravilhosa e potente. Ele tem para mostrar para os outros. Ninguém compra uma Ferrari e deixa na garagem o tempo todo, porque ele precisa mostrar para os outros. Isso é vaidade e é uma das nossas ilusões, né? Se a pessoa efetivamente gosta daquilo e aquilo dá um prazer para ela, ninguém está julgando aqui. O problema é que normalmente é a nossa vaidade, né? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. A gente está sempre competindo com o outro. Por que o egoísmo prospera entre nós? Né? Porque a gente acredita nele, né? Efetivamente nós somos, não é? Cada um de nós, uma criatura de Deus. Cada um é uma individualidade. Nós somos uma individualidade. Não tem ninguém igual a gente. Por isso que tem a parábola dos talentos. Cada um tem os seus próprios talentos. Tem alguma coisa que ninguém faz igual ao Carlos. Tem alguma coisa que ninguém faz igual a Leila. Tem alguma coisa que ninguém faz igual a Angelina. Tem alguma coisa que ninguém faz igual ao Leandro. Por quê? Até a nossa voz tem um timbre diferente. Quando você escuta a voz de alguém conhecido, você fala: fulano chegou. A nossa digital é diferente um do outro. O DNA dá para descobrir quem é da mesma família ou não, dá para identificar uma pessoa em 8 bilhões de habitantes. Eu acho que é isso, não é? O DNA. Então assim, Deus teve um cuidado muito grande de fazer de nós individualidades, e é o que nós somos. E somos divinos, e temos luz, e precisamos fazer essa luz brilhar. Agora, Ele fez individualidade. Ele não quer que a gente seja individualista. Ser uma individualidade não significa que a gente é individualista, porque a gente é uma individualidade, mas a gente participa do todo. Jesus disse: quando fizer a um desses necessitados, a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Toda vez que a gente faz algo para alguém, é o mesmo que está fazendo para Jesus, e é o mesmo que está fazendo para a gente mesmo. Então, quando a gente fala assim, essa cultura do ego, ela perde o valor. Quando a gente pode fazer algo por alguém, é o mesmo que se a gente estivesse fazendo por nós. Então, nesse sentido, não existe a barreira do eu e do outro. Não existe a barreira, né, da raça, do idioma, da política, da geografia, dos países e nem dos mundos. Somos todos irmãos em Jesus. O que essa pessoa está pedindo aqui nessa letra? Uma pessoa que possa ouvir sem julgar, não é? Um colo, um ombro, sem julgar. Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo para ter perto dele um cristão, uma alma boa, certo? Quantos de nós já precisamos de alguém do nosso lado
para segurar a nossa mão, para incentivar a gente a continuar a caminhada. Na Bíblia diz também que um cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Toda vez que a gente está junto e tem a ajuda de alguém, a gente é mais forte, né? Dizem que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então todo mundo, em algum momento da vida, para não dizer todos, a gente precisa de alguém, e de preferência que seja uma alma boa, que vai ouvir a gente sem julgar a gente. Então a gente já deve ter precisado, a gente precisa e vai precisar de alguém. Mas quantos de nós podemos ser essa pessoa? É muito bom ter alguém que segura a nossa mão quando a gente está em dificuldade. Mas quantos de nós podemos ser a pessoa que vai segurar na mão de alguém? Todos nós. Não existe um ser humano na face da terra que não possa contribuir com alguma coisa com o outro. Não tem um ser humano na face da terra que não possa contribuir com o outro. Esses dias eu estava viajando assim, né, nos pensamentos. Se a gente observar as formigas, como que elas andam, as formigas, eu gosto de falar sem o plural. Se a gente reparar as formigas lá, a gente vai aprender com elas, né? Elas andam enfileiradinha, tem um líder, o negócio é tudo organizado, elas levam a comidinha para dentro da casinha, né? Porque ela come a folha? Não, é que depois na folha desenvolve os negocinhos lá, né? E aí elas comem aqueles bichinhos lá. Então, quanta gente não leva o alimento para casa, né? Então tem muita formiga melhor que nós. Então a gente pode aprender com tudo na natureza. E todos nós podemos ser esse colo, esse ombro e essa mão amiga. Todos. E o prazer do cristão, irmãos, tenha certeza disso, porque Jesus deu esse exemplo. O prazer do cristão é servir. É muito bom ser servido, mas é muito melhor servir. É muito bom ter para ganhar, mas é melhor ter para dar do que precisar ganhar. É muito mais prazeroso, ilumina muito mais a nossa alma e a alma de quem está perto da gente, né? Mas como que a gente pode se tornar essa pessoa? Agora que a gente vai entrar no tema da parástase. Como que a gente pode se tornar essa pessoa? Isso é uma conquista pessoal, conquista das nossas virtudes, porque saber ouvir, saber ajudar e saber servir precisa de várias virtudes. A gente precisa de amor, de paz, de esperança, não é? Que mais? Eu anotei aqui, tem uma cola aqui. A gente precisa de amor, de paz, de esperança, de fé, de paciência, e tudo isso vai ajudar a gente a encontrar o quê? A tão sonhada, a tão almejada, a tão desejada felicidade. O dia que a gente estiver em paz com a gente, e em paz com os nossos irmãos, a gente vai estar feliz, né? Então, na realidade, a gente pode começar hoje a fazer isso. E essa é a conquista pessoal de cada um de nós, que é o que Jesus e o Espiritismo veio trazer para a gente. A possibilidade da gente se melhorar sempre. A possibilidade de olhar o nosso futuro e saber que a gente foi criado para ser feliz, não é? E como que a gente faz para acelerar isso? Quanto antes a gente compreender e praticar as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus e o exemplo de Jesus. Irmãos, a gente veio numa casa cristã,
Nós estamos aqui numa casa espírita, numa casa cristã. Se a gente não falar de Jesus, né? Aí fala assim, será que esse é mais um fanático que só fala de Jesus? Irmão, se a gente escolheu seguir Jesus, se Ele é o mestre, o modelo e o guia, por que a gente vai procurar outras verdades em outros lugares? Como a gente já disse aqui, não é? Comida, bebida, sexo, drogas, álcool, né? Gente, pelo amor de Deus, cada um faz o que quer da vida, né? O que a gente está afirmando aqui é que a real felicidade está nas virtudes que Jesus pediu para a gente colocar em prática. A real felicidade está em nos ajudar e ajudar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é? Lá em Eclesiastes, irmão, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Aqui é o capítulo, eu fiz algumas referências no capítulo 2, mas o capítulo 3 é muito bonito, que é aquele que fala: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de sofrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Mas não é desse que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do Eclesiastes 2, do versículo 17 ao 19. Foi o rei Davi que escreveu. Foi o rei mais sábio que existiu na história, segundo a Bíblia. E ele diz assim: eis a razão porque aborreço essa vida. É que tudo é tão irracional, tudo é tão ilusório como perseguir o vento. Sobretudo, que tenha que deixar o fruto de todo o meu trabalho aquele que me suceder, não é? Quem garante que será uma pessoa sensata e não um louco? Mesmo assim, terei de lhe deixar tudo, e tudo isso também é ilusão, né? Aí eu anotei uma frasezinha de efeito aqui, ó. No jogo de xadrez tem uma lição muito grande, né? No final do jogo, o rei e o peão vai para a mesma caixinha, né? Então, no fim do jogo de xadrez, o rei e o peão vai para a mesma caixinha. Beleza? São peças do mesmo jogo, que estiveram no mesmo tabuleiro, né? E que na hora que acaba o jogo, na hora que fecha a cortina, vai tudo para o mesmo lugar. E a glória não está em ter sido um rei ou um peão, mas naquilo que a gente fez ou deixou de fazer, de bom e de ruim na nossa vida, que é isso que nós estamos falando hoje, de desenvolver as nossas virtudes e fazer assim a nossa conquista pessoal, né? Existe também em Eclesiastes 2, no versículo 1 a 3, fala assim, o rei Davi falando para ele mesmo: disse a mim, vamos, torna-te alegre e goza tanto quanto puderes. Mas achei que isso também era ilusão. De que adianta rir todo o tempo? De que adianta rir todo o tempo? Assim resolvi tentar a via da bebida. Depois tentei a loucura, para poder experimentar a única felicidade que muita gente tem na vida. Então muitas vezes a gente se joga nos vícios, se joga na loucura para tentar experimentar um pouco de felicidade. Por que a pessoa se droga? E aí nós temos o Carlos aqui, que faz um trabalho especial com o pessoal que é adicto, né? E daí a pouquinho ela já quer de novo, porque ela sentiu aquela felicidadezinha como diz eles, do barato que a droga dá, né? Do barato que a droga dá. Só que, meus irmãos, infelizmente a gente está procurando num lugar que essa felicidade é artificial, artificial, ilusória, não é duradoura, não é permanente, não é uma conquista do Espírito. Aquilo que é conquista do Espírito ninguém tira da gente, ninguém tira da gente. Por isso que Deus podendo criar a gente perfeito, Ele não fez. Tudo que a gente é hoje, de bom ou de ruim,
é conquista nossa. A gente foi criado simples e ignorante. Por que um seguiu o caminho do mal, o outro seguiu o caminho do bem? É a vontade. É a vontade de cada um. Quanto mais vontade sincera a gente tiver de caminhar o caminho do bem, o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus, mais feliz a gente vai ser mais rápido. Mais rápido vai acabar o sofrimento, mais rápido vai acabar a dor, e mais rápido vai acabar a doença, e mais rápido a gente vai curar a nossa vida, e mais rápido a gente vai curar a vida de todo mundo que estiver perto da gente, como Jesus curava. Pessoas doentes adoecem pessoas curadas curam pessoas. Por isso que Jesus curava. Ele tinha o caminho da cura, que é o caminho da paz, do amor, da esperança, da fé e do perdão. Vá, teus pecados estão perdoados, é o que Jesus dizia. Quando a gente perdoar os nossos pecados e quando a gente se curar dessas mazelas, a gente vai estar curado e vai poder curar também. E só pode ensinar o caminho quem já trilhou. Por isso que Jesus disse: eu não vim ensinar, eu vim dar testemunho das palavras, testemunho da fé, porque ele passou por tudo. Não foi lido na psicografia agora? Não foi lido na psicografia? Jesus já passou por isso tudo que nós estamos passando aqui, e ele é o exemplo de que dá. E foi ele mesmo que falou, não foi? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e nós também precisamos vencer. Certo, Chico? Eu venci o mundo e a gente também precisa vencer, e Jesus está garantindo isso para a gente, que a gente pode. O que acontece? Normalmente a gente não acredita que pode. Esse é o problema. Normalmente a gente não acredita que pode. A gente não acredita que a gente pode fazer a diferença. E Jesus falou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal do mundo. Aonde um cristão chega, ele tem que fazer a diferença, e a diferença boa. Eu já fui evangélico e tem hora que eu pareço um pastor falando, né? Eu não estou traindo a doutrina não, tá? O importante é que a gente é tudo cristão, né? E os nossos irmãos evangélicos, eles falam assim: é a luz de Jesus que você começa a ver a brilhar no rosto de cada um. E é exatamente isso que a gente precisa buscar, que a luz de Jesus brilhe no nosso semblante. E quando isso acontecer, a exemplo de Jesus, e é lógico, guardadas as proporções, quando a gente chegar em algum lugar, aquele lugar vai ficar alegre. Afinal de contas, nossos irmãos evangélicos também falam: onde Jesus está, até a tristeza pula de alegria. Porque é bem isso, porque Jesus compreendeu as mazelas, ele venceu as más tendências. E é isso que a gente precisa fazer. Por isso que é tão bobeira a gente brigar com o nosso colega, vizinho, ainda mais por política, né? Que bobeira, né? Porque, gente, o maior inimigo de qualquer um de nós, a gente vê todo santo dia quando olha no espelho. Quem que não deixa a gente crescer? Quem não deixa a gente ser melhor? Quem não deixa a gente sentir melhor? Quem não deixa a gente fazer melhor? Quem que te impede de fazer uma caridade, de fazer uma oração, de levantar abençoando o seu dia, abençoando o dia de um outro irmão? Quem nos impede? Só a gente mesmo que levanta naquele dia falando: poxa, hoje eu não quero, hoje não dá, hoje está demais para mim. Pede força, gente. Vamos pedir força para Deus o dia que a gente levantar assim. Porque realmente, né? Leandro, você está falando isso, então você é perfeito. Não, irmão, a gente vem trazer a mensagem, né? Eu estou na minha busca também.
Eu estou na minha busca também, mas isso aí é o particular de cada um, né? Aliás, é por isso que a gente é um indivíduo, uma individualidade, né? O nosso crescimento, evolução, iluminação e salvação, eu vou falar errado o que eu quero, tá? É nós com Deus. É nós com Deus. Não é ninguém. É a gente e Deus. Acho que foi Madre Teresa, né, que falou: se você está fazendo algo bom e ninguém está percebendo, faz assim mesmo. No fim, você vai perceber que nunca foi você e os outros. Sempre foi você e Deus. Sempre foi você e Deus. Certo? E como que a gente consegue isso? Fazendo a nossa conquista, não é? Fazendo a nossa reforma íntima, fazendo a nossa transformação. O homem foi capaz de ir à lua, o homem já pesquisou o fundo do mar, não é? Já perfurou milhares de quilômetros dentro da terra, mas ele não conseguiu vencer as suas próprias más tendências. A gente perde, irmão, a gente perde para nós mesmos, sabia? A gente perde para nós mesmos. Olha que triste, mas olha que bom por outro lado. Mas olha que bom por outro lado. A gente só precisa resolver isso com a gente mesmo, né? O dia que a gente está resolvido com a gente, com paz e com amor, ninguém tira a nossa paz. Uma vez eu ouvi um palestrante falando assim: nossa, fulano tirou minha paciência. Não, se ele tirou sua paciência é porque você não tem, porque aquilo que a gente tem, ninguém tira, né? A pessoa me magoou se a gente deixar, se a gente trouxer aquilo para dentro, se de alguma forma fez sentido para a gente. Se o cara me chamar de ladrão, graças a Deus não vai me ofender, pelo menos por isso aí eu já passei. Graças a Deus, se me chamar de ladrão não vai me ofender. Dentro do possível, eu não tiro um centavo de ninguém. Graças a Deus. Agora, se ele falar: você é vaidoso, você não sei o que, eu já não posso começar a me ofender, porque tem dentro da gente, né? Mas o que acontece? Uma coisa interessante, né? Se um chinês, a menos que alguém aqui fale mandarim, alguém fale chinês, se um chinês chegar aqui e me xingar todinho, como diz nossos irmãos no Nordeste, me xingou todinho, mas eu não entendo uma palavra, eu vou rir e vou agradecer, falo: eu não entendi o que o senhor falou, desculpa. Você viu que não ofende? A gente só ofende se a gente dá valor para aquelas palavras que a gente ouviu. Você viu que a paz não depende do outro? A paz não depende do outro, ela só depende da gente, e isso é uma conquista pessoal também. Esse tema foi sugerido pela USE, tá? Que é a conquista pessoal, e eles, nesse tema, sugeriram um texto do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, e que chama A Cortina do Eu. E aí a primeira frase é uma frase de Paulo, no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, que fala assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo. Então, todas as vezes que a gente está buscando as coisas ilusórias, a gente não está buscando o que realmente é efetivo, né? E o que realmente vai preencher a nossa alma. No livro de Coríntios também diz, se eu não me engano Coríntios 2, 18, desculpa se não for, mas no livro de Coríntios está escrito assim, né? Tudo que a gente pega e vê e toca não é real. Tudo que é concreto não é concreto. Aí deu um nó, né? Só o que a gente não vê é que é real. Tudo que a gente vê é ilusório, é passageiro. Só o que a gente não vê é real. O escritor do Pequeno Príncipe disse: o essencial é invisível aos olhos. E essas coisas que a gente precisa buscar
essas coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida. São palavrinhas feitas e já bem batida, mas uma grande verdade. Caixão não tem gaveta, paletó de defunto não tem bolso. Você viu o rei Davi falando aqui? Poxa, eu trabalho uma vida inteira para deixar para outra pessoa depois. É tudo ilusão. É tudo ilusão. Isso aqui é um exercício, mas é um exercício para fazer crescer o espírito. E é nessas coisas que a gente tem que se apegar. O resto é ilusão. E como diz o livro de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Quem já tentou correr atrás do vento? É que nem catar papel na ventania. Eu gosto de falar essa palavra aí. Catar papel na ventania. Um vento bem forte, você joga um monte de papel e sai catando. Irmão, desculpa se alguém não é assim, né? Mas no geral, nós todos estamos fazendo isso aí. Que nem doido. Sei lá, catando papel na ventania, acertando frango. A gente, infelizmente, está um pouco perdido. Falta foco, falta direcionamento. E é isso que Jesus veio trazer para a gente, não é? Ele é um modelo, o mestre e guia. E é o que eu falei, a gente está numa casa cristã, a gente acredita em Jesus. Se ele não for o caminho, quem será? Não é? Então assim, a gente se debate, que nem a música falou, se combatem, se debatem sem saber, a gente fica se debatendo. A gente não acredita na nossa evolução. A gente não acredita na nossa vitória, a gente não acredita na nossa luz, a gente não acredita no nosso poder, a gente se limita. Jesus falou, vós sois deuses. E por que a gente não toma posse dessa palavra? Como diz nossos irmãos, por que a gente não toma posse dessa palavra na nossa vida? Por que a gente não põe isso para funcionar? De verdade, né? Por que a gente põe tão pouquinho por vez? Nos textos que eu estudei, não sei exatamente onde está tudo, fala que a nossa vontade é fraca. A nossa vontade é fraca, entendeu? E a gente precisa ter vontade de conquistar e desenvolver valores morais. É o único caminho para a gente encontrar e conquistar, né, e atingir a felicidade real, aquela perfeição possível para a criatura. Porque o homem é perfectível, né? Porém, a perfeição relativa à criatura. Ninguém nunca vai ter a perfeição de Deus. Aí seria muita pretensão, né? Eu queria achar aqui, irmãos, essa parte que eu falei para vocês, mas é que tem bastante coisa, né? Eu coloquei aqui, mas não estou achando, me desculpa. Bom, mas deixa eu ler aqui as partes que eu grifei, ó. O objetivo do autoconhecimento é descobrir a nossa realidade essencial, nossas coisas reais, nossos pontos frágeis emocionais, os valores que precisam ser revistos, qualidades que requerem aprimoramento, hábitos infelizes que reclamam superação, bem como as necessárias virtudes que aguardam maior cota de maturidade do espiritismo, né? Então nós identificaremos o nosso lado sombra. Então a gente negar que tem defeito não adianta nada, a gente precisa entender onde estão nossos defeitos e trabalhar neles, tá? Para finalizar, o texto não é grande, eu vou ler umas partes aqui, que eu falei, a cortina do eu, de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinamos imparcialmente nossas atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes,
E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ou seja, mesmo às vezes quando a gente está tentando fazer o bem, às vezes tem um pouquinho de vaidade atrás. Tanto é que normalmente a gente faz o bem e quer contar para os outros que fez. Né? A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte a gente se apaixona pela nossa própria imagem, né? Nos seres mais queridos, habitualmente a gente ama a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagravam. Ou seja, a gente gosta da pessoa se ela fala o que a gente quer ouvir, se ela faz o que a gente quer, né? Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciais. Então, se não for nosso, se não for ideia nossa, aí a gente já não abraça legal também. Abraça se for nossa, se for do jeito que a gente quer. Não estou generalizando, gente, é o que está no texto, né? Não estou falando que a gente é assim, mas um pouquinho às vezes a gente tem, né? Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Então dificilmente a gente fica feliz de verdade por alguém que está melhor que a gente. É o que o texto está falando. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. É quase uma oração, né? Então, amém. Irmãos, é isso. Acho que eu me estendi um pouco, mas é isso. Obrigado e boa noite, viu? Boa noite. Uma vez mais, eu peço para que os irmãos me acompanhem nessa rápida oração, mentalizando o nosso Redentor, Senhor Jesus. Senhor Jesus, uma vez mais, elevamos o nosso pensamento até a Tua imagem e pedimos para que o Senhor leve, por favor, até Deus, nosso Pai Supremo Criador, o nosso agradecimento. Queremos agradecer, Senhor, por Ele nos ter inserido em Sua criação, como parte integrante das maravilhas do universo, o nosso próprio eu. Queremos te agradecer a Deus, por Ele nos ter conduzido até o presente momento, em incontáveis encarnações.
por esse corpo maravilhoso que nos permite a interatividade nesse processo evolutivo desta encarnação. Agradecer por esta casa bendita, que nos dá a oportunidade de serviço no bem, onde vamos nos redimir, e que também ministra ensinamentos, que vamos construindo o nosso céu interno. Mas apesar de gratos por tudo e por tanto, pedimos para que Ele nos ajude, nos fortaleça, nos perdoe, para que a gente possa continuar nessa trajetória de retorno até Ele. Dentro de instante, iniciaremos as atividades de pazes, onde a espiritualidade cuida de cada um de nós, a depender da necessidade pessoal. Portanto, abençoe, Senhor, essas atividades e nos dispense em sua paz. Graças a Deus.